Boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho mais uma vez nessa casa, essa casa de Jesus, e que tem o nome do abençoado Francisco Cândido Xavier. Hoje eu preparei um tema sobre esse livro. É um livro que eu já divulguei para vocês, mas eu não posso me omitir em falar das vantagens de ler esse livro, porque ele foi escrito pelas mãos do Chico Xavier através da sua mediunidade, e foi o espírito Humberto de Campos que trouxe a mensagem. Para vocês terem uma ideia, Humberto de Campos, ele pediu autorização para adentrar ao mundo maior na biblioteca de uma esfera superior à que ele habitava. E foi concedida essa permissão. E chegando lá, ele encontrou nada menos, nada mais do que os registros da vida de Jesus, registros verídicos, com detalhes. E através dessa pesquisa que ele fez, ele trouxe para nós esse maravilhoso livro chamado Boa Nova, em que existem 30 lições que ele selecionou. Ele poderia ter trazido muito mais, mas a composição do livro não poderia ser tão extenso. Ele escolheu 30 dessas lições. E hoje eu vou falar para vocês sobre a lição 25, que na verdade não tem um título, o Jesus, o Mestre Humilde. Mas vocês vão entender que se trata de um ato de humildade muito grande da parte de Jesus. Na verdade, esse capítulo ele tem o nome de A Última Ceia. Conta-nos Humberto de Campos que estavam reunidos Jesus e os seus apóstolos no primeiro dia da Páscoa, que era uma quarta-feira na semana da Páscoa. Era já o anoitecer. E Jesus sentara-se junto com os apóstolos numa mesa onde ele meditava. Os apóstolos, eles se entretinham com conversações a respeito dos sentimentos simples e humildes do povo, que comentava a presença do Cristo em cada lugar que chegava. E eles estavam muito entusiasmados naquela noite, estavam muito alegres, era uma ceia. Então, depois que eles deram um intervalo, estavam muito pauradores, Jesus falou com grande firmeza. Naquela noite, o mestre, conta-nos Humberto de Campos, estava com um brilho diferente nos olhos, um fulgor que, longe de trair a serenidade de sempre costumeira, ele parece que estava mais ligado ainda com as esferas superiores. E ele disse com firmeza: caríssimos, aqui estamos reunidos e numa das últimos encontros nossos para o cumprimento das Escrituras que está muito próximo de ocorrer. Em breve eu serei humilhado e, sofrendo, terei que dar testemunho, com testemunho em sacrifício próprio.
em Jerusalém para testificar que não existe só um tipo de vitória sobre a terra. Aliás, vitória muito aplaudida pela todas as multidões em todos os tempos. E são edificações, essas vitórias, edificações muito curtas, tão curtas quanto aquelas do orgulho, nascidas do orgulho e do egoísmo. Eu vim de meu Pai para testemunhar um tipo diferente de vitória, ensinar. Aqui estou para mostrar aos homens que a vitória real é aquela que nós realmente conquistamos caindo no mundo, sendo derrotado no mundo, mas sendo triunfantes com Deus. E ele fala mais sobre a questão do seu testemunho e nos adverte nessa mensagem muito especial sobre a necessidade de todos nós levarmos adiante as nossas provas, as nossas expiações. Os apóstolos se entreolharam diante dessas palavras firmes, se entreolharam surpresos, e Jesus continuou: não vos perturbeis com as minhas palavras, pois em verdade vos digo que entre vós haverá de me trair dentro de pouco tempo. Aquilo foi um choque, porque a pequena comunidade ali reunida ficou lívida, né? Por não esperar aquelas palavras um tanto amargas, que certamente ninguém esperava, com exceção de Judas Iscariotes, que já havia feito toda a negociata com os doutores da lei, e restando-lhe apenas o beijo para o cumprimento da sua defecção moral. Então, conta-nos nessa passagem, Humberto de Campos comenta que Felipe, com os olhos arregalados, ele comenta: mas quem será o traidor? Revestido de um brilho diferente nos olhos. André, irmão de Pedro, ele ingenuamente diz: mas serei eu, Senhor, o traidor? E Tiago, primo de Jesus, filho de Maria de Cleófas, que era irmã de Maria de Nazaré, ele assume uma postura de objeção e diz: mas afinal, onde estaria Deus e não evitaria semelhante perigo? Foi nessa hora que Jesus estava calado até então, sem falar absolutamente nada, ouvindo apenas a interrogação dos apóstolos, que Jesus interveio e olhou para Tiago e disse: Tiago, cala a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Em verdade vos digo que uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é estar pronto para o chamado da providência divina.
Não importa, disse Jesus, a hora, nem o momento, nem a situação. Importa testemunhar a sua união com Deus. Essa recomendação do Cristo toca diretamente a todos nós, lógico. Eu não estou aqui verbalizando a passagem do texto simplesmente como uma apresentação teatral. Eu estou aqui trazendo a mensagem viva do Evangelho do Cristo para as nossas vidas. A vida da gente, ela é cercada de surpresas. E às vezes acontecem coisas que nós nem imaginaríamos que pudesse acontecer. Somos surpreendidos por vários dissabores aqui e acolá, situações imprevisíveis, dificuldades financeiras fora de hora, quando achávamos que tudo estava estabilizado, de repente surge uma doença, de repente alguém na família se acidenta, de repente o desemprego, quando se achava que o ganha-pão estava assegurado. Então vejam que essas coisas acontecem na vida da gente e nos surpreende de momento a momento. E aí vem a recomendação do Cristo, novamente. Será que nós estamos preparados para aceitar o chamamento da vida, os testemunhos necessários que todos precisamos passar? É a grande questão. Mas voltando ao texto, Jesus então diz que a importância do apóstolo, daquele que abraça a causa cristã, de estar sempre pronto, vigilante e atento aos chamados da vida para se comportar na forma como o Evangelho propõe. Nesse tempo, Jesus cala-se e João Evangelista, João era, sem dúvida, o apóstolo mais elevado do grupo dos 12. Por várias vezes no Evangelho, Jesus demonstrou que ele entendia melhor a mensagem do Cristo, que ele era mais receptivo, compreendia melhor a mensagem em espírito e verdade. Coisas que a gente vai ver essa noite, na narração que farei, que os outros apóstolos estavam um pouco distanciados da compreensão espiritual e da grandeza do Cristo. Então João lhe pergunta: mestre, reconheço as vossas exortações e rogo a Deus para que eu tenha bom ânimo, mas não consigo entender por que dentro do nosso círculo de amor, da comunidade, de amizade, vá alguém vos trair. Dissestes que é necessário que venha um escândalo no mundo para que o mundo fique livre do escândalo. Mas por que logo dentro da nossa comunidade? Não consigo atinar para esse acontecimento. Jesus olhou e refletiu e disse-lhe: no momento não posso lhe revelar tudo, porque mais tarde mandarei o Consolador
que esclarecerá muitas coisas. Mas reflitamos, ouve João, se os desígnios de Deus são insondáveis, muitas vezes, no entanto, eles são sempre justos e sábios. E convém te dizer que servirá de ensinamento para os futuros adeptos e seguidores do Evangelho, disse Jesus. Esse acontecimento de escândalo dentro do nosso grupo será um ensino vivo de que aquele que deseja trilhar o caminho da redenção espiritual, ele pode topar com a ingratidão, com o desentendimento, com a incompreensão dos seres mais queridos dentro do seu lar mesmo. E que para conseguir superar tudo isso é preciso que o discípulo firme o passo e avance em direção a Deus, independente dos sacrifícios e das dificuldades que tem que transpor. João ouviu e ficou pensando naquilo que o mestre falou. Mas o clima entre os outros discípulos ainda existia um mal-estar por aquilo que o mestre havia falado, né? A respeito de um traidor. Então Jesus, nessa hora, levanta-se e pega o pão e reparte o pão e diz aos seus discípulos: tomai e comei, porque este é o meu corpo que eu dou para vós. Depois ele toma uma bilha, uma pequena jarra de vinho e distribui também o vinho. Bebei deste vinho porque representa o meu sangue e a renovação. Ora, os apóstolos naturalmente que receberam com satisfação esse gesto suave do mestre. Mas Pedro não conseguiu dissimular a incompreensão sobre aquelas palavras e emendou uma pergunta: mas mestre, afinal, o que significa isso? Aí Jesus, meus queridos amados e amados companheiros, hoje estamos muito perto do último trabalho unidos, e eu quero aqui renovar o meu compromisso de amor, de entendimento entre toda a nossa comunidade, aqui os 12, no sentido de reviver as promessas que fiz desde os primeiros momentos do meu apostolado. E aqui desejo representar que esse simbolismo do pão representa o banquete do Evangelho, o pão. E o vinho representa a renovação através das minhas palavras, porque o vinho renova, por ter a glicose, por ter os elementos que despertam, avivam um pouco mais a mente. Eu acho que nós estamos falando de vinho
Muitos podem perguntar, nossa, mas falando de bebida alcoólica numa palestra espírita, aqui estamos relatando o que existe no texto. Talvez naquela época fosse um vinho com pouquíssimo teor alcoólico, muito artesanal, e beirava muito mais um suco de uva do que o vinho propriamente que nós conhecemos hoje. Ele é tão industrializado. Então Jesus disse, complementando as palavras do Cristo, que aquele simbolismo representava a força do Evangelho e a sua renovação de ideias. E que todos aqueles que com o tempo fossem aderindo a esse grande banquete do Evangelho, teriam renovado as suas energias da mesma forma. E seria o grande ponto de união, né? A adesão à ideia, a transformação proporcionada pelo Evangelho. Eu sei que existem religiões que usam dessa passagem para colocarem um mistério dentro desse acontecimento que ocorreu. Como o simbolismo é válido, mas nós, espíritas, não aceitamos que ali realmente esteja acontecendo um fenômeno paranormal da materialização do corpo do Cristo e do sangue do Cristo. Logicamente, isso afetaria a ordem do universo dentro do que é concebível pela ciência e do que é entendido como uma lei natural da vida. Pois bem, feito isso, Jesus também falou do reino, que está próximo ao reino, e que nesse reino em que não haverá mais os grandes impasses do egoísmo, da vaidade, do orgulho, será um reino de paz com uma durabilidade que conta a eternidade, e que nesse reino haverá o verdadeiro poder, o poder espiritual. Depois de falado isso, Jesus se calou e começou a travar uma conversação novamente com João, diz o texto. E nesse instante, Jesus se desligou do restante do grupo, porque estava conversando afetuosamente com o discípulo João, a quem mais entendia. E começou a haver, então, uma conversação entre os apóstolos, começando pelos filhos de Alfeu, que são também filhos de Maria de Cleófas, né? Era casada com Alfeu. Então era Tiago menor e Simeão, o Zelote, que eram filhos dele. Começaram a travar uma conversa com o Filipe e falando sobre os acontecimentos futuros. Se entusiasmaram com a ideia do reino. E começaram a falar quem assumiria o cargo mais importante nessa comunidade depois de estabelecido o reino, lógico, depois do Cristo. Dali motivou mais uma conversa entre Simão Pedro e mais um apóstolo, e comentavam que assim que o reino fosse estabelecido, eles deveriam
fazer uma marcha triunfante sobre a cidade de Nazaré, onde o mestre, na verdade, como todos nós já sabemos, Jesus teve uma má recepção na cidade que ele nasceu. E diz o Evangelho que Jesus fez poucos milagres quando lá esteve, porque a falta de fé foi muito grande. E, além do que, a desconsideração também pelo fato dele ter nascido lá e ter se criado, e muitos o conheciam desde a infância, muitos o viram como aquele menino, filho de José e de Maria, mas não como o grande mensageiro, o Messias, que lá estava para levar uma mensagem viva do próprio Deus. Por isso teve esses acontecimentos. E temos que nos lembrar que Simão Pedro e Filipe foram os mais aguerridos defensores do Cristo naquele instante em que Jesus esteve em Nazaré para levar o seu evangelho. E houve discussões, brigas mesmo, só não chegaram na vias de fato, mas a verdade é que houve uma intensa discussão e eles saíram contrariados da cidade de Nazaré. Então, vejam como as coisas são humanas. Os apóstolos são humanos, como nós. Não tem diferença. Por quê? Porque Filipe e Pedro então travam uma conversação dizendo que, chegando lá, eles iam mostrar a supremacia espiritual aos ricos e aos doutores da lei de Nazaré. Um outro apóstolo chamado Levi, que era Mateus, por diversas vezes, Mateus havia sugerido a Jesus adentrar ao templo de Jerusalém e fazer os milagres para convencer os doutores da lei. Jesus nunca aceitou, porque seria uma demonstração, na visão do mestre, de vaidade. E ele não tinha interesse em convencer aqueles que estavam agindo com tanta hipocrisia, que foi a maior crítica que ele fez a respeito da conduta dos sacerdotes da época. Então Levi diz para Tadeu: assim que estabelecido a vitória do reino, temos que ir a Jerusalém, ao templo, e mostrar o poder glorioso desse reino e humilhar aqueles doutores da lei. Outro apóstolo dizia: a minha intenção é convencer os ricos e poderosos e humilhá-los a seguirem as mensagens do Cristo. E então, naquele momento, Jesus parou a conversação com João e começou a ouvir isso, começou a escutar. E o que ele mais escutava é o maior, o mais forte, o mais poderoso. É o que mais ressonava no ouvido do Cristo. Jesus ficou, sinceramente, apiedado e muito triste pela incompreensão dos apóstolos a respeito do reino dos céus. Olha que eu estava completando 3 anos com eles, falando, explicando, reiterando explicações.
por diversas vezes, diversos acontecimentos, várias situações, foram milhares de vezes. E ainda os apóstolos achavam que o verdadeiro poder, a verdadeira glória está nas conquistas materiais, no poder que a pessoa tem de cargo e assim por diante. Então foi nessa hora que Jesus, vendo aquele espetáculo triste, ele se levanta, todos olham para ele, ele tira a túnica simples, coloca pendurada, pega uma toalha e cinge-se ao nível dos rins, amarra a toalha, como faziam os escravos mais humildes e íntimos de um senhor da época. E ele, todos olham com os olhos arregalados. E ele então toma de uma jarra com água, um aroma muito agradável, e ajoelha-se e começa a lavar o pé dos apóstolos. Nessa ocasião, os apóstolos protestam. Não, Senhor, o Senhor não pode tomar essa atitude. O Senhor não pode se humilhar e lavar os nossos pés, imagine. E aí Jesus levantou o olhar para eles e disse: vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu o sou verdadeiramente. E vocês dizem que eu não posso lavar vossos pés, eu digo que eu necessito lavar o pé de vocês. Agora, porque Jesus, como último testemunho, como última mensagem do seu Evangelho, dá essa recomendação, esse ensino tão precioso para que nós tenhamos humildade. E a humildade, como diz Emmanuel, é um anjo mudo. É um anjo mudo. Então, quem é humilde não fala que é humilde. A humildade, ela não quer se demonstrar. O humilde, ele simplesmente vive a humildade. Ele não espera a plateia. E então Jesus nos traz essa mensagem e diz que aquele que quiser ser maior no reino da verdade e do bem, que seja sinceramente, diz o texto, sinceramente, o serviçal de todos. Falar de humildade é tão fácil, né? Falar, mas viver a humildade é um processo que demanda um esforço, uma luta íntima, uma vigilância constante sobre os nossos atos, o nosso pensamento, os nossos desejos. Porque nós ainda estamos num mundo de aparências. E o mundo de aparências valoriza as aparências, inclusive as aparências que surgem fruto do orgulho, do personalismo, do espírito forte, como diz o mundo.
né? As atitudes da posição social, do brio. O mundo fala muito do brio, né? O sujeito não tem brio, não respondeu à altura. É assim que a gente escuta, né? Mas Emmanuel, no livro Mãos Unidas, diz o seguinte, que nós nunca vamos nos arrepender e abençoar ao invés de reclamar, mesmo nas situações em que as horas sejam difíceis para a gente. E nós só temos a lucrar quando, diante do desprestígio ou da atitude infeliz de um irmão nosso, de querer nos rebaixar, que nós tenhamos complacência ou que saibamos calar diante dessas injúrias. Ele nos diz também que nunca iremos perder coisa alguma desistindo de um conflito, de uma discussão que não vai levar a lugar nenhum e optarmos pelo silêncio. Então é o convite, essa noite, aqui para a gente refletir sobre... Podemos verificar nesse texto, né, que trouxemos, várias questões. Tem a vitória do mundo, e Jesus trouxe a vitória daquele que não vence no mundo, mas que sai vencedor com Deus, sem as pompas do mundo. Temos a lição da questão da fidelidade a Deus, estar sempre pronto para atender ao chamado da vida e saber entender que não estamos num parque de diversões. Nós estamos num planeta buscando a nossa evolução espiritual e que nós acabamos tropeçando com provas e expiações. As expiações não são uma injustiça divina. São o resultado de ações que nós já tomamos em outros tempos, quando dispunhamos do livre-arbítrio e fizemos más escolhas. A aprovação é própria da vida. Todos nós estamos sujeitos à aprovação. Todos os seres. Os animais também têm provas. O fato de um animal ser devorado por outro já é uma prova, mas ele tem uma compensação muito grande nas leis divinas. Então todos nós estamos nesse processo do experimentar, do errar, mas acertar muitas vezes, e às vezes o erro que leva ao acerto logo depois. Então, fica aí o convite, a mensagem da Boa Nova, para que possamos colocar em prática a mensagem do Evangelho e buscarmos a atitude humilde em todas as ocasiões, não esperando o reconhecimento do mundo, mas sim contando com a aprovação da nossa consciência e a fidelidade a Deus no cumprimento das suas leis. Então agradeço a atenção de todos, né? E desejo muita paz, que Jesus esteja conosco, que assim seja.